Bom dia, meninas! Nós estamos na nossa quarta aula, é isso? Segunda, terça, quarta, quinta-feira nós estamos na nossa quarta aula dessa quarentena criativa, um projeto que eu desenvolvi para levar patchwork, levar arte do seu dia a dia, nesse isolamento físico que a gente tem, esse período em que muitas vezes a gente fica até um pouco angustiado, né? Nós ficamos, pelo menos às vezes eu fico um pouco angustiada porque a gente acorda, faz as mesmas coisas, a gente não consegue, a gente não pode sair, a gente não pode reinventar o nosso dia a dia, mas a gente já pode aprender coisas novas, pegar um pouquinho do tempo que nos resta, porque quando a gente está em casa parece que o trabalho não rende, né? A gente faz e parece que o trabalho não rende, mas sempre tem aquela horinha que você fala, bom, e aí? Já fiz tudo que tinha que fazer, agora eu quero fazer uma coisa diferente. E esse é o objetivo da quarentena criativa, levar coisas diferentes para você. E o tema de hoje é começar certo. E como começar certo na costura? Começar certo na costura, a escolha certa da costura, primeiro começa com a máquina de costura, certo? Então, a gente começa agora nossa quarentena criativa com a nossa escolha certa. E eu sou a Nana Cucci e tô aqui nessa aula para te ajudar a encontrar uma máquina que resolva o que atenda às primeiras necessidades que você tem nessa jornada que talvez você queira começar comigo. Mas antes de falar tudo isso, eu quero falar sobre o conhecimento à distância. Esse movimento que a gente de repente se viu obrigado a fazer e que já existia, é um movimento que já vem vindo, até por conta da nossa restrição de mobilidade, né? Para você fazer qualquer coisa na rua, qualquer coisa, você demora aí pelo menos uma meia hora para ir, para voltar, já perdeu uma hora do dia, às vezes você fica presa no trânsito. As cidades, as grandes cidades, têm problema de mobilidade, têm problema de acessibilidade. Então, assim, a educação à distância, a internet, os cursos online, eles vêm criando, eles vêm abrindo espaço para que a gente aprenda, a gente se desenvolva de uma forma mais rápida, de uma forma mais cômoda até. E neste período de isolamento, de quarentena, isso na verdade não é nem mais uma escolha, né? E o saldo de tudo isso, se você tem filhos como eu tenho, é a gente descobrir, por exemplo, que a educação à distância pode ser muito prazerosa, né? Se você nunca fez um curso online, agora é um momento em que você vê os seus filhos fazendo curso online, né? Olha só que bacana, a minha filha, vai fazer 9 anos, ela tem 8 anos, ela está no 3º ano. De repente ela está gostando tanto de fazer os cursos, as aulas online, que ela fala, mãe, é muito mais gostoso do que na escola. Espero só que ela resolva voltar, né? Só espero que eu não tenha problema pra voltar. Brincadeira. Mas assim, a gente percebe que os cursos online, eles têm muitos benefícios. E quando a gente entende que isso é possível, a gente se dispõe a fazer a nossa caminhada também de uma outra forma. E para te ajudar, eu recebi vários pedidos, várias mensagens no sentido de eu não tenho uma máquina, eu quero costurar, puxa, agora eu vou, agora é o momento. E como que eu escolho? Qual que é mais ou menos a faixa etária, bom, a faixa de preço e tudo mais. Então eu trouxe minha máquina para compartilhar com vocês as coisas básicas que você tem que observar na escolha da sua máquina de costura. A máquina de costura, inicialmente, ela não precisa ser a mais moderna, ela não precisa ser a que tem mais recursos, até porque se você nunca costurou ou se você costura pouco, você tem uma máquina com muitos recursos, talvez você nem use e você vai pagar por eles, certo? Então você tem máquinas desde R$100 até R$10.000. E daí, como eu escolho? Como fazer a escolha certa? E eu tô aqui para te ajudar nesse sentido. A primeira coisa,
quando você vai costurar, você vai começar na sua jornada do patchwork, da costura, você tem que pensar que a sua máquina ela vai ser a sua aliada, que a sua máquina ela vai cortar, ela vai diminuir o seu tempo de agulha, de linha e agulha na mão. Então, essas máquinas de R$100, R$150, de R$200 são máquinas infantis, são máquinas como se fosse um brinquedo. Então elas não têm condições de fazer longas costuras. Ah, mas ela costura? Costura. Ela costura? Ela costura. Mas ela vai costurar da forma que você precisa? Não. Ela não vai costurar da forma que você precisa para que você tenha uma costura de qualidade, para que você se sinta satisfeita com a sua costura. Então, qual que é o meu parâmetro? Nós temos algumas marcas no mercado. Nós temos a Elgin, nós temos a Singer, nós temos a Brother, nós temos algumas marcas chinesas também. Nós temos, basicamente, são essas marcas. A Brother, a Singer, a Elgin e tem mais uma que tá me fugindo a cabeça agora. Mas essas são basicamente as máquinas mais comuns. Uma máquina para patchwork, qual que é o pré-requisito dela? O ideal é que ela tenha o ponto de casear. Então, qual que é esse ponto de casear? É um ponto que ele é reto num dos lados, ele tem uns dentinhos assim, ó. Se você já fez caseado, a mão é aquele pontinho que você vai fazendo, é como se fosse um monte de mordidinha no tecido, como se tivesse um monte de ganchinho. Então, esse ponto que é o caseado é o ponto que a gente espera que a máquina tenha para fazer patchwork. As máquinas básicas das marcas mais tradicionais, elas giram em torno de R$800 a R$1.200. Daí você fala, poxa, para começar é um investimento alto. Você tem duas opções. Ou você compra essa máquina parcelada, diluída, R$100 e poucos por mês, ou você compra uma usada. E daí você vai pagar em torno de uns R$500. E também existem usadas que você pode parcelar. Agora, por que você fala, mas não tem uma de 300? Tem. Tem de 300, tem de 500, nova, mas talvez ela não tenha o ponto caseado para você fazer patchwork. E daí você sinta que daqui 6 meses você tem que comprar outra máquina. Então, uma máquina boa, para que você imagine, para você fazer patchwork, para você fazer as coisas básicas, ela tem em torno, o valor dela é em torno de R$1.000. Uma máquina nova. Mas você pode comprar uma usada. Eu vi na internet, eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi uma máquina joia por R$350, R$400, alguma coisa assim. Eu acho que era no Enjoei ou no OLX. Então você pode comprar. Você pode ter tem algumas, provavelmente tem na sua cidade, se você puder esperar, se você quiser esperar, tem na sua cidade essas lojas ou esses espaços que fazem conserto de máquina. E daí quando faz conserto de máquina, normalmente eles têm máquina antiga para vender ou usada para vender. E daí o que você precisa pensar quando você vai comprar uma máquina usada? Uma coisa que é interessante é você ter o pescoço livre, que é essa peça aqui, ó. Isso daqui é a base, eu tiro. Tá vendo aqui? Que é o pescoço livre. Para você, por exemplo, se você precisar fazer uma barra de uma calça, uma costura que você precise usar ela fechada, o tecido ele corre aqui, em volta desse braço da máquina. Então, essa é um recurso que a gente usa bastante na máquina e é interessante você observar. Outra coisa que é interessante você observar também é se a máquina ela está funcionando bem. Então, antes de comprar, se você for comprar pela internet, é fácil. Você entra em contato com o vendedor e pede para ele colocar você online vendo a máquina funcionar, fazendo ponto. E olha a frente e atrás desse ponto costurado. Quando você olha a frente e atrás, você vai ver que o ponto tem que estar igual na frente e atrás. Se você perceber que o ponto não está igual, que o ponto não está firme, ou essa máquina tem um problema mecânico, ou ela está desalinhada.
Então, se você não entende de conserto de manutenção de máquina, procure uma outra máquina. Se você entende, você pode fazer o seu conserto. De repente, você tem habilidades para fazer conserto de máquina. Agora, se não for essa possibilidade, ou você peça para que a pessoa mande arrumar e aí você compre, ou você procura de outro lugar, certo? Ou então você espere ela mandar para manutenção essa máquina. Então, toda vez que você for comprar uma máquina usada, você tem que pedir para que a pessoa que venda, se você não tiver na loja, porque a gente agora está falando desse período que a gente não pode sair, né? A gente não pode sair de casa, a gente não pode ir até uma loja, então tem que ser uma compra online, se você for comprar agora. Você tem que pedir para que ela demonstre para você as funções da máquina. Se o retrocesso está funcionando, o retrocesso é o botãozinho que você aperta que faz a costura voltar e ir para frente, ou então que marca a costura no mesmo lugar. Você pede para que a pessoa te apresente as funcionalidades da máquina, mas não só a máquina ligada, que ela mostre, que ela demonstre isso para você. E isso é muito importante. Agora, de recurso, é importante que essa máquina tenha pelo menos uns 20 pontos. Por quê? Você vai precisar do ponto reto, você vai precisar do zigue-zague, você vai precisar do ponto de caseado, já são 3, você vai precisar de um ponto decorativo, são 4, você vai precisar deslocar essa costura, então o ponto alinhado para a direita, o ponto alinhado para a esquerda. Então, 20 pontos, 16 pontos, já é uma máquina que tem mais recurso para você começar a iniciar a fazer patchwork, né? Se a máquina for mecânica, a minha é digital, quando tem esse painelzinho aqui, é porque ela é digital. Se a máquina for mecânica, não tem problema. Agora, se você for comprar uma máquina usada, procure uma máquina que tenha assistência no Brasil, uma máquina que seja mais tradicional no mercado. Existe as máquinas chinesas que entram e que você nunca ouviu falar, que você, igual a Sun Machine, eu acho que chama, eu não conheço, tá? E não recomendo para você. Por que eu não recomendo? Porque é uma máquina que não tem histórico para as máquinas domésticas aqui e de assistência aqui no Brasil. Não significa que ela não é boa. Eu não conheço o histórico dela. Ela entrou no mercado há pouco tempo. Então, procure uma Singer, procure uma Brother, procure uma Elgin, que são marcas mais conhecidas e que a gente já conhece, já tem assistência. Então, uma coisa são os pontos. Uma média de 16 a 20 pontos é uma boa máquina para começar. Depois, o braço livre. É importante que tenha o braço livre, que eu já te falei. Que tenha pelo menos o ponto zigue-zague e o reto de casear. Que tenha o retrocesso, que esteja funcionando. E é basicamente isso. A gente tem uma fonte, que é o pedal. Então, você tem que, se você for comprar usada, você tem que observar se os acessórios estão na máquina. A máquina, ela vem com um pé de costura normal, um pé de zíper. Ela vem com um calcador para você fazer casinha de botão. Então, você veja se ela tem os acessórios, as chavinhas para você abrir a máquina. Então, é importante que você observe se os acessórios estão dentro da máquina, se eles fazem parte dessa compra, se você não está comprando a máquina sem fonte. A fonte é esse cabinho aqui, ó, que vai na tomada. A fonte é o cabo que vai na tomada e o pedal, ele também acompanha a máquina. Então, esse daqui é o pedal, ó, o maridão já trouxe pra mim, que é um acelerador. Outra dica para você saber se é uma máquina de brinquedo ou se é uma máquina doméstica que você vai ter, além dos pontos, além de todas essas situações que eu te falei, é o tamanho do pedal. Olha só, olha a minha mão. O pedal é mais ou menos do tamanho de um palmo. Se você olhar a máquina e for aquele pedalzinho pequenininho assim, é máquina de brinquedo. É máquina na verdade, assim, de brinquedo. Pode até parecer pejorativo falar isso. Não significa que ela não costura, mas ela não vai atender você, tá? Então, pensa
que o seu pedal tem que ser pelo menos a palma da sua mão. Daí você fala, ah, mas às vezes pela internet não dá pra ver. Então na hora da compra você pode pedir para o vendedor te mandar foto, se você tiver na dúvida, você pode pedir para que ele mostre o tamanho do seu pedal. Quer ver? Deixa eu pegar minha régua e medir aqui, só para você ter mais ou menos uma ideia de tamanho. Tem 15 centímetros daqui a aqui o pedal. Então esse também é um bom indicativo para você saber se você não está comprando uma máquina de brinquedo ou uma máquina de costura. E isso parece uma coisa boba, parece uma coisa simples, mas não é. Isso é tão real que a gente tem no ateliê uma das artesãs que trabalha com a gente e ela já costura, já faz, inclusive dá até aula de patchwork, e a filha dela comprou de presente para ela uma máquina de costura, vai vendo. Ela comprou para ela uma presente de máquina de costura e ela chegou. Quando ela abriu a caixa, ela começou a dar risada, assim, porque a filha que vê ela costurando todos os dias, que acompanha essa jornada dela, deu uma máquina de brinquedo para ela. Daí, a conclusão, eu acabei ganhando para minha pequena essa máquina de costura. Eu devia até ter trazido para cá, mas é que tá no ateliê, eu não posso ir buscar. E o pedalzinho dela era desse tamanho, ó. Eu acho que não tinha nem 10 centímetros, era desse tamanho o pedal. E daí quando ele me trouxe, me veio na memória essa máquina e ela tentou dar o melhor presente para a mãe dela, né? Eu vou dar uma máquina a mais porque se acontece alguma coisa, assim, né? Minha mãe tem. E acabou dando uma máquina de presente e era de criança. Então pode acontecer? Pode, porque elas são bem próximas à máquina que a gente usa. Então, para você não cair, essa é uma dica, esse é um truquezinho, você olhar o tamanho dos acessórios, você olhar se a estrutura dela, a estrutura aqui de base, de agulha, ela é toda de metal, se ela não tem proteção aqui, uma proteção quadradinha na agulha, que significa que é para criança usar. Então, são alguns detalhes, algumas curiosidades da máquina de criança, que às vezes a gente não presta atenção, mas na hora que você for costurar, ela costura, mas ela não tem precisão no ponto, ela não tem precisão na reta, então os pontos eles às vezes desalinham, eles não ficam firmes, eles não definem. Quando você tem camadas grossas de tecido, a máquina não passa, ela não anda. Então, por essas e outras que eu falo que ela costura, mas ela não vai ser útil para você. Agora, a escolha entre uma máquina mecânica e uma digital. Como eu estava te falando, a digital é a que tem esse visor aqui. As máquinas digitais, elas são mais leves para você costurar, são menos barulhentas, são mais, digamos assim, se você for fazer uma comparação, é como se fosse um Fusca, a máquina mecânica, e sei lá, um HB20, a máquina digital. Elas podem ter as mesmas funções, mas um carro mais moderno, que foi lançado há 5 anos atrás, ele tem todo um sistema digital, ele tem controle do som no volante, ele tem uma série de conforto para você. Mas a resistência deste carro não dá para comparar, por exemplo, com o nosso Fusquinha. O Fusquinha ele encara qualquer coisa, entendeu? Ele vai, qualquer pessoa arruma, ele é simples, é mais durão, mas chega no mesmo lugar e é mais assim, palpa toda a obra. Então, se você tiver que escolher entre uma máquina digital muito simples e uma máquina usada, mecânica, que tenha mais recurso e que seja de uma boa marca, a minha sugestão é que você opte por uma máquina mais antiga, uma máquina usada que tenha mais, que aguente mais o tranco. Sabe por quê? Porque as máquinas digitais, elas são as mais simples, as mais baratas, porque tem desde máquinas digitais de R$500 até R$10.000, né? Eu tô falando das mais simples para você iniciar o seu trabalho.
elas são muito delicadas. Qualquer coisa ela trava e não anda, qualquer coisa ela desregula o sistema, ela te dá problema de manutenção. Então, se você tiver na sua casa aquela, sabe, da sua avó, da sua tia, que é aquela Singer de ferro, ela também é ótima. Eu ganhei uma da minha sogra, vai vendo só. Ela tem um gabinete e o acelerador dela é no joelho. Aquele que a minha industrial hoje também é no joelho, porque o sistema era muito bom. Olha, para você ver como as coisas, o princípio, a essência, ela é importante. A minha industrial, que eu uso no ateliê, o acelerador dela também é no joelho. E de onde veio esse sistema? Daquela lá antiga. Mas a da minha sogra tem pelo menos a máquina dela, se ela tem 84 anos, e ela fazia isso quando o meu marido nasceu, tem pelo menos uns 50. Já contei a idade do Vladimir. Tem pelo menos uns 50 anos essa máquina. Essa máquina, o ponto dela eu trocava no disco. E você acredita que ela costura couro, ela costura jeans, ela costura, você vai dar o ar da graça? Ela costura couro, ela costura jeans, ela costura brim, ela costura várias camadas, ela enfrenta qualquer coisa. Então, tudo isso para te dizer, para te esclarecer, que a escolha certa, primeiro, a escolha que cabe no seu orçamento. Eu não vou te passar uma máquina que custa 3 mil reais se você está começando, até porque você também tem que saber o que você gosta de costurar. Poxa, eu adoro, por exemplo, costurar e fazer aplicação. Uma máquina para você fazer aplicação tem que ter caseado. Então, se você comprar uma máquina muito simples que não tenha caseado, você vai ter que comprar outra. Agora, se você tem uma máquina simples, velhinha na sua casa, testa com ela. Começa a trabalhar com ela. E daí você vai descobrir, você vai entender como funciona. Mas se você não tem nada e quer começar mesmo assim, e precisa de uma máquina mais acessível, procure uma máquina usada, mas que tenha esses recursos que eu te falei. Isso é muito importante. É muito importante para que você se sinta satisfeita também, porque senão você vai gastar 2 vezes, ok? Então, dito isso tudo, falando da máquina, hoje eu não vou mostrar como funciona a máquina, não vou ligar minha máquina para você, porque o objetivo era mostrar da máquina o que você precisava observar, que é esse pescoço livre, são a quantidade de pontos, o mecanismo se está funcionando. Mais ou menos a máquina tem que ter um peso considerável para você ter estabilidade para costurar, porque senão ela começa a dançar e você não costura. Mais uma razão para você não usar a máquina infantil. O tamanho do pedal é outra dica. E para dizer para você que se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão e quiser mandar também para mim, Nana, dá uma olhada aí para mim, o que você acha dessa máquina? Manda, eu olho para você. Fala sobre a sua dificuldade de comprar, de encontrar, de escolher. Eu particularmente gosto da Brother. É uma marca que não é barata, mas eu acho que para o patchwork ela tem pontos que tem uma boa precisão. Né, Fatiminha? Você que faz patchwork, entrou agora a Fátima, que é uma das nossas alunas e que eu tenho o prazer de receber aqui na nossa live, na nossa aula. Dessa importância de você escolher a máquina. Eu gosto da Brother, mas tem outras marcas também, como eu já disse, que são muito boas. Então fica a dica, você vai gastar em torno de 500 a 1.000 reais, dependendo do tipo de máquina que você queira comprar, se é usada, se é nova, né? Mas manda pra mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em participar dessa escolha com você, em participar dessa jornada com você. E lembrando que tudo isso que a gente faz, toda essa descoberta que a gente está tendo nesse período de quarentena, ela tem dois caminhos. Ou faz a gente encontrar uma possibilidade diferente, se encantar por outros caminhos, por outras possibilidades, ou então faz a gente paralisar. E eu não queria que você nesse momento ficasse paralisada. Se eu puder te ajudar para sair dessa paralisia, para que você possa
desenvolver uma arte, alguma coisa que tranquilize a sua mente, que traga qualidade de vida para o seu dia a dia, conte comigo, eu estou aqui. Nós estamos nesse projeto Quarentena Criativa de segunda a sexta-feira, todas as manhãs, às 8h30 da manhã eu faço uma aula com um tema diferente. Hoje foi a máquina de costura, não foi uma aula mão na máquina, como eu digo, mas eu acho que para muitas que queriam começar, que estão entrando nessa jornada comigo, era importante. Se você costura e quiser também contribuir com a sua opinião, tá aberto. A gente não é dono da verdade, não é dono da razão, mas o que a gente pode ajudar, o que eu posso ajudar você, o que eu posso contribuir é o meu objetivo. E amanhã eu tô com você de novo aqui. As lives da Quarentena Criativa são só aqui no Facebook, a aula ao vivo. Depois eu disponibilizo nas outras plataformas. No nosso YouTube, que é Nana Cuti, também tem o Instagram, que é nana.cuti. Mas aproveite o seu tempo para desenvolver uma habilidade nova, para desenvolver uma arte nova, um hobby novo. E se eu puder te ajudar nessa jornada, eu vou ficar muito satisfeita. Obrigada, meninas, por mais uma manhã juntas. Estou esperando o seu comentário. Estou aqui para te ajudar e até amanhã. Beijo, tchau!